Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. E aí, para falarmos um pouquinho sobre a questão da hipnoterapia, para nós falarmos aí, então, um pouquinho, tirarmos mais algumas dúvidas. E enquanto o pessoal está chegando, nós vamos dar aí um pontapé inicial para nós irmos conversando, então, sobre essa questão que nós já há algum tempo estamos falando aí, que é a nossa poder da nossa mente, né? Então aí hoje nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre essas regras da mente, por que elas são importantes, por que elas nos remetem a ao melhor entendimento, né? Ao melhor entendimento aí da nossa mente, do nosso entendimento da mente. Hoje, então, está conosco aqui a Sara, essa é uma das nossas mãezonas que nós tivemos lá no curso, né? E a Érica também está aqui. Só que eu acho que quando não aparece para vocês, porque ela está só no áudio, não está com o vídeo, né? Então, pedir para a Érica dar o boa noite, depois eu peço para Sara também dar o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para participar de mais uma live com o Nelito. Isso aí, seja bem-vinda, Érica. Vamos deixar, então, a Sara também dar o seu boa noite. Sara, dá seu boa noite. Boa noite, pessoal. Né? É uma alegria muito grande poder participar desse acontecimento, trazer um pouco daquilo que cada um já tem dentro de si e compartilhar. Através desse compartilhamento, com certeza, todos irão enriquecer, irão descobrir as formas mais profundas, mais serenas, de fazer um trabalho cuja o resultado é uma grande transformação e ressignificação do existir humano. Este seria hoje a minha contribuição, ressignificar e dar um novo sentido à vida do ser humano, talvez seja a coisa mais gratificante que nós possamos ter aqui na vida. E isso é maravilhoso. E eu tenho certeza que esse grupo, né, vai estar fazendo isso muito bem, vem fazendo, vem desenvolvendo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando. Muito obrigada. Que bom, né, Sara? Que bom aí que nós estamos. A Sara, inclusive, é bom comentar, né, Sara? Que você está se recuperando aí do Covid, né? Graças a Deus, ficou um tempinho internada, mas já está aí voltando à ativa, né? Na recuperação. Mas vamos lá, então, para você que também está acompanhando aí, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se tiver algum esclarecimento, uma pergunta, fique bem à vontade, né? E aí nós vamos respondendo conforme aí nós vamos aprendendo. E aí eu vou começar, só para nós brincarmos um pouquinho, né? Nós temos aí uma continuação, né, Érica? E eu não sei se a Sara está acompanhando também às 6h58 as lives do Michael, né? E aí é uma grande questão que a gente comenta e entende que nós temos a nossa vida, e nós acreditamos naquilo que realmente queremos. A Érica está acompanhando, né, Érica? Estou acompanhando, sim.
né? E hoje foi bem interessante, né? E sexta também foi bem interessante, porque além da aula nós temos aí uma motivação um pouquinho maior, né? Na questão até dizer assim que nós somos corresponsáveis por aquilo que nós fazemos, né? Nós somos corresponsáveis por nós e pelos outros, né? Então acho que isso é importante, e o que o Michael deixou bem claro hoje, né, Érica, é a questão aí até da nossa força de vontade. O que nós estamos fazendo? Muitas vezes a nossa mente consciente, ele traz alguns entendimentos que para nós parecem errados, né? Mas é o que a nossa mente consciente está nos trazendo. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre essas regras da mente, que são esse estopim, esse início, né? Para a gente entender um pouquinho mais essa hipnose. E aí também dou as boas-vindas ao Ronaldo Patriota, além de nosso colega aí no curso, também aquela pessoa que escreve, inclusive, livros, né? Isso é importante. Aí, seja bem-vindo, Ronaldo. Eu já deixo aí a palavra para você também falar. Tá? Então, nós vamos começar aqui um pensamento um pouquinho para entender essa questão de regras da mente. Por que isso é importante para nós que estudamos a hipnoterapia, que estudamos esse entendimento do que é hipnose e para que serve e quais os benefícios, né? E a primeira regra é: todo pensamento ou ideia provoca uma reação física, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente imagina na nossa mente, ela faz o nosso corpo ter a sua reação física, né? E aí, alguns exemplos clássicos que nós temos aí é imaginar, por exemplo, o limão. Quando você imagina o limão, já sai aquela água na boca, né? Ah, mas isso o que é? Nós estamos apenas imaginando. Esse acho que é o exemplo melhor que tem, né? Para nós falarmos, para nós exemplificarmos essa questão. Mas qual que é a importância disso? E aí que nós vamos trazer. Por que todo pensamento ou ideia provoca uma reação física? É importante para nós entendermos essa questão da hipnoterapia. Por que isso é importante? Eu vou deixar a Érica até complementar, porque isso muitas vezes, né, Érica, nós estamos trabalhando, vivenciando, e a gente consegue visualizar isso de uma forma bem palpável, né? Porque a gente chora num filme, a gente saliva, né, quando tem um limão, que a gente pensa num limão, e assim tem outros exemplos. Então, você quer comentar alguma coisa sobre essa primeira regra? Sim, essa regra é bastante interessante, né? Todo pensamento ou ideia provoca uma reação física. E com os pensamentos também vêm as emoções. E aí, o que isso acarreta para a gente? Preocupação, estresse, isso vai gerando reações físicas, vai gerando aquela dor de estômago, aquele estresse, aquela preocupação vai gerando uma dor de cabeça, e isso vai trazendo reações físicas. E isso muito continuamente vai gerando uma gastrite, uma úlcera. Isso é a parte prejudicial disso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque sim, eles afetam o nosso físico. Pensamento, quer dizer, corpo e mente, eles andam juntos, totalmente juntos. E aí, os pensamentos, emoções, vai acarretando problemas físicos que vai, ao longo do tempo, ficando coisas maiores e mais graves. Por isso que é importante a gente estar sempre vendo como estão os nossos pensamentos. E olha só que coisa interessante que a Érica traz, e aí eu já vou passar para o Ronaldo também, que todo esse pensamento ou ideia provoca uma reação física através das nossas emoções, né, Ronaldo? E olha a importância disso, nós cultivarmos boas emoções, né, e não termos essa preocupação de emoções que não agregam, né, para nós. E aí, o que você pode complementar também nessa questão
Ronaldão. Bom, agora abri meu som. Boa noite. Agora, boa noite a todos. Primeiro dizer que é um prazer, né, participar aqui dessa live. A gente sempre fica no corre-corre, mas se presenteia, porque isso é um presente, né? Isso é um privilégio, a gente ter esse tempo para a gente aqui pensar, refletir e crescermos juntos, né? Eu acho muito importante, porque é o entendimento que tudo passa pelo pensamento, né? Nós somos o que pensamos, né? Os nossos pensamentos geram emoções que levam aos sentimentos, e os sentimentos geram ação, e a ação resultado. Então, pensamentos bons geram bons resultados, pensamentos não bons geram resultados ruins. Então, é isso que a colega falou, é muito, muito importante, porque às vezes a pessoa não está tão atento com o pensamento. E uma coisa que se percebe é que muita gente acha que pensa, na verdade a gente pensa pouco, a gente tem preguiça de pensar. Porque pensar consome energia. Você, quando pensa, você entra, a vibração consome energia. Então, as pessoas, sem se aperceber, por isso que surgem os hábitos, né? O hábito é exatamente para evitar o pensamento, né? Uma coisa que eu aprendi no curso do Anthony Robbins lá nos Estados Unidos, e eu vi nos outros cursos aí, treinamento do Conrado, esses caras só usam roupa preta. E eu não entendia por quê. Aí foi lá que eu aprendi. É porque eles não querem nem de manhã cedo, eles têm tanta coisa para pensar que não pode pensar na escolha da roupa. Não tem que vou botar azul, vou botar vermelho, vou botar branco, vou botar preto, aí já vai pensar e vai gastar energia. Então eles já pegam a preta e botam a preta e acabou. É tudo igualzinho, mesma camisinha, mesma calcinha, tudo pretinho. Vê da importância da gente ter cuidado com o que pensa. E gastar energia com pensamento bom ainda vai, e gastar energia com pensamento que não é bom. Então, acho que essa regra número 1, ela é muito importante. E olha que coisa interessante, Ronaldo, aí você me faz reportar também um ensinamento, acho que, se não me falhar a memória, do Bill Gates, né? Que ele perde a carteira e daí ele nem vai atrás, né? Porque aí o pessoal diz, mas por que você não... Eu perco dinheiro se eu for atrás da minha carteira. Então, deixa lá que eu vou fazer outras coisas que eu ganho mais dinheiro. Então, o pensamento, estar focado, né? E aí a Sara também pode complementar na questão, a gente estar focado, saber aonde vai, buscar a informação correta, esse sentimento, essa emoção que traz um benefício, vai fazer toda a diferença na nossa vida, né, Sara? Porque quando mesmo assim, né, até complementando ou explicando a vocês, a Sara recentemente esteve também internada aí com o Covid, mas olha a importância do pensamento positivo, do estar sempre atento e não deixar se abater de forma brutal por uma doença que está aí, mas que nós podemos vencer, né, Sara? O que você comenta? Eu acho que a questão do pensamento, ela é tão eficaz. Se você pegar na filosofia, né, diz que eu penso, logo existo. Então, se nós pegarmos aqui, transferindo esta forma de análise nossa para dentro das regras da mente, né? Eu tenho para mim que eu penso, eu sinto e eu ajo. Isso. Então, para mim, o pensamento é o princípio. Se ele é o princípio, e se eu tenho uma fixação negativa em algo, com certeza eu vou cristalizar a doença. Essa doença, para mim, pode ser a ansiedade, pode ser a depressão, pode ser o pânico, pode ser o medo, pode ser o desespero. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que quanto mais negativo for a minha forma de pensar, com mais facilidade eu estarei cristalizando. E como uma outra regra da mente, tudo aquilo que é colocado na minha mente permanece ali até que seja substituída por outra ideia, esta forma negativa, né, transfigurada em um sintoma, em uma emoção doentia,
em um transtorno, ela vai estar fixada na mente. E se ela estiver fixada na mente, ela vai permanecer ali até que seja ressignificada, né? Que seja reprogramada. Então, se ela não for reprogramada, ressignificada, ela vai permanecer. E, com certeza, aquilo que nós chamamos de depressão, de ansiedade, de transtornos alimentares e etc., isso vai permanecer fixado. Tem um termo que a gente usa na psicologia que é cristalizado, porque o cristal ele é duro de quebrar, então para se quebrar isso é difícil, cristalizado, até que seja alguém chegue ali, atravesse e consiga fazer a ressignificação e a reprogramação. Então, quando eu penso em todos estes transtornos, eu penso que as pessoas, elas ficam doentes, adoecem, porque elas permanecem nessa fixação desse pensamento. No caso positivo, né? Porque se eu tenho um problema, como eu tô passando, ainda estou em recuperação, mas na minha mente, o dia que eu internei, eu disse que eu ficaria 5 dias no hospital. Eu determinei para mim. E durante todo o tempo que eu tive no hospital, mesmo com máscara de oxigênio, eu trabalhei a auto-hipnose. Eu trabalhei a minha mente. Eu trabalhei o meu ser. E estou num trabalho intenso. Às vezes tem de 6 horas da manhã e eu já estou trabalhando. Porque eu determinei para mim que isso não ficaria fixado na minha mente. Então, quando nós partimos para essa questão do pensamento, Nelita, nossa, nós temos assim um mundo de possibilidades que a gente pode explorar e de uma riqueza que a gente vai descobrindo e de uma capacidade que a gente vai descobrindo no hipnoterapeuta, que ele é capaz de chegar, ele é capaz de transformar, ele é capaz de envolver e de tocar aquelas pessoas que talvez nem acreditava mais que pudesse um dia ser feliz, ter paz, né? Descobrir uma janela da felicidade no mundo, na existência. Eu sou simplesmente fascinada pela mente. Que coisa legal. Hã? Que coisa legal, Sara. Que coisa boa ouvir isso, sabe? Porque toda vez que a gente entende isso, essa questão de saber que a nossa mente é capaz. E aí eu acho até muito importante o é capaz de estar com a gente, né? De fazer coisas magníficas por nós. Também ela é capaz de nos prejudicar se ela entender alguma coisa errada. E aí vai fundamentar, bem como você diz, como a Érica e como também o Ronaldo falam, né? Aí numa doença, né? Psicossomática, numa úlcera, numa gastrite, numa fibromialgia, numa gagueira, enfim, nós temos várias situações aí, né? Que vão transmitindo isso. Mas isso é interessante a gente pensar que todo pensamento ou ideia realmente vai provocar uma reação física. E isso é importante porque a partir que nós entendermos isso, uma preocupação, uma ansiedade, alguma coisa pode desenvolver uma gastrite? Pode me desenvolver uma doença psicossomática? Sim, pode. Mas tratando esse pensamento, eu posso me livrar disso? Posso também. Isso é um importante, né? E aí, já emendando, dando boas-vindas também aí ao José Maria, que está com a gente também. Seja bem-vindo, José. Nós já conversamos também. A segunda regra é o que é esperado tende a ser realizado. Olha só que coisa
importante, né? O que é esperado tende a ser realizado. Então, se eu espero coisas boas, virão coisas boas. Se eu espero coisas ruins, virão coisas ruins. A questão do universo, a questão, aí várias questões que nós podemos aí falar por um bom tempo, mas olha só que legal quando a gente diz assim, poxa, se eu quero e aí eu acho que é até interessante colocar o que é esperado tende a ser realizado, que não é simplesmente, eu quero ser formado em alguma coisa. Então, agora eu vou sentar e vou ficar mentalizando. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser formado. Adianta alguma coisa? Aí eu vou até deixar a palavra aberta para vocês, para nós entendermos que o que é esperado realmente tende a ser realizado. Mas nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a nossa parte, né? E aí eu deixo aberto, não sei se o Ronaldo quer Vou falar. falar assim, quero dizer alguma coisinha. Isso tem tudo a ver com esse primeiro princípio aqui, né? Porque o pensamento a gente controla, a emoção, o sentimento, não. Então, se o pensamento controla, primeiro eu só devo pensar o que é bom e esperar no sentido de sonho, de sonhar. Então, tem pessoas que ficam sonhando com o que não presta, né? Já vai para a guerra perdido, derrotado. Então, é fundamental, importante, dizer assim, esperar o positivo, sempre nesse sentido. Eu veja bem, para fazer o treinamento aí que nós fizemos juntos, eu recebi uma carga aqui de amigos, parentes e filhos aderentes, que eu moro aqui em Maceió. O que você vai fazer em São Paulo? Né? Lá está bombando de Covid, vai pegar num avião um povo cheio de Covid, vai para lá Covid. E eu fui, né? Fui e foi um momento muito, muito rico, muito, muito interessante. Vê, algumas pessoas foram, né, testadas positivo e a maioria não, né? Inclusive eu. E quando a gente fica vendo assim, eu não imaginava na minha cabeça nada de possibilidade nem pensava nesse negócio de Covid. Nem penso ainda hoje. E aqui, os meus filhos tiram sarro, porque eu respeito mais os outros do que a mim mesmo. Tipo assim, eu não vou chegar nos ambientes, me aproximar, não usar máscara, não sei o quê, mas quando estou só, acabou. Não passa pela minha cabeça. Se tiver de acontecer, acontece. Mas eu não vivo esperando isso. Então, eu conheço gente aqui no condomínio que eu moro que vive trancado em casa, com máscara dentro de casa, anda no carro com máscara. O cara só pensa no Covid. Chegou o Covid para ele. Então, para mim, realmente, não passa. Aqui eles dizem que eu sou meu, tenho uma fama de doido. Então, eu vou para o mercado, eu faço trabalho na comunidade, 2 comunidades de dependente químico, comunidade carentes, povo carente, com 70, 80. E as pessoas dizem, pô, você é maluco, época de pandemia, eu vou e fiz a minha parte. E resultado disso, Covid está pegando o vizinho do lado esquerdo, do lado direito, de baixo, de cima, e não me pega. Porque na minha cabeça não passa essa ideia. Não passa. Então, isso que a Sara disse é muito importante. É a gente entender, a mental quando ela diz assim, já que deu, mas eu vou ficar boa. Eu estou boa esse negócio, isso aqui não é meu, não vai me levar. Não é assim? E é isso que tem que fazer. Tá certo? Qualquer um da gente pode passar por isso, mas sempre na espera de que o resultado é positivo. Perfeito, Ronaldo. Acho que é isso aí mesmo. Acho que é esse pensamento, né? Eu espero, logicamente, a probabilidade seja maior de eu pegar. Agora, se eu não quero, não fico me preocupando, muitas vezes, quantas vezes, né, a gente vai lá, a gente trabalha, faz, chega num determinado momento, eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque eu já estava esperando isso. Já era intrínseco meu, né? Isso. Uma hora ou outra ia acontecer, né? Então, esse é um pensamento interessante que eu acho quando a gente fala isso, né? Porque o que é esperado tende a ser realizado. E aí eu eu vou passar, eu não sei se o José está com áudio aí ou não, José. Não. Na escuta. Que bom, que bom. E aí eu vou até questionar vocês, né? Porque o que é esperado tende a ser realizado, né? Então, todo pensamento ou ideia provoca uma reação física e o que é esperado tende a ser realizado. Então, se a gente pensa positivo, se a gente espera algo com fervor, isso tende a ser realizado. Mas é fácil? Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. É fácil? Não, a gente tem que agir também, né? Não adianta só ficar esperando cair do céu.
A regra aqui quer dizer o seguinte, que você tem que agir, você tem que ter o pensamento positivo e agir de acordo com o seu pensamento, para aí sim você alcançar as coisas. Não adianta só pensar e ficar esperando as coisas caírem do céu, porque elas não vão cair. É nesse sentido que ele fala. Até tem uma frase bem interessante do Henry Ford que diz: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Ou seja, o pensamento tem poder? Sim, ele concretiza, ajuda a gente a concretizar as coisas? Com certeza, mas claro que a gente tem que correr atrás. Perfeito, né, Érica? Se nós não fizermos a nossa parte, e aí é interessante até pensar, né? Até quem acompanhou a live, e aí eu até convido, né? Quem tem Instagram aí, tem o perfil do Michael, né? Michael Arruda Oficial, se escreve Michael, tá? Então, Michael Arruda Oficial, toda manhã, 6h58 no Instagram, ele está fazendo aí algumas lives, nos ensinando um pouquinho mais, né? Então, só que a coisa interessante, né? O fator interessante, inclusive na live de hoje, é que ele mostrou um pouquinho da vida dele, da história dele, né? E aí mostra realmente que não é assim, é tudo mar de rosas, né? A gente olha para aquela pessoa e vê o sucesso, né? Olha lá o fulano, mas eu estou aqui pensando positivamente. Mas quanto o outro também pensou positivamente e teve que batalhar, e teve que lutar, e teve que trabalhar, e teve que deixar as coisas de lado, os prazeres, né, para trabalhar, para estudar, para estar onde esteve. Então nós temos onde está, né? Então nós temos que pensar isso. E um outro fator também importante aqui é nós agradecermos e termos a percepção do que nós temos é bom. Não é simplesmente eu querer ser artilheiro do campeonato. Mas se eu marcar um gol, eu já estou feliz, porque eu estou trabalhando. Então, acho que isso também é importante, né? Nós entendermos passo a passo do que acontece e nós buscarmos passo a passo fazer com que as coisas aconteçam. E quando vier aí o baixo astral, né, o desânimo, nós sabermos que nós podemos ir além, que nós podemos evoluir. E aí nós conseguimos também já pular para a terceira regra da mente, que a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando se lida com a sua própria mente ou a mente dos outros. A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando se lida com a sua própria mente ou a mente do outro. Né? Então, olha só que coisa legal para dizer assim que a imaginação é poderosa. Né? Tanto que no processo hipnoterapêutico, no processo de hipnose, né, a gente trabalha muito isso, né, a imaginação. Por que a imaginação é importante? Por que nós vemos essa função fazer com que nós tenhamos um poder tão grande, essa imaginação ter uma regra só para ela, né? Eu não sei se a Sara quer comentar alguma coisa sobre isso, Sara, que a nossa imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando se lida com a sua própria mente ou a mente do outro. Então, a partir do momento que nós estamos falando do pensamento, o Ronaldo falou, a Érica falou, eu acho que é uma complementação e vai formando-se um composto, né? Para a gente ir entendendo esse processo. O simples fato, para mim, de pensar não transforma as coisas. Eu não acredito nessa expressão. O pensamento, ele gera uma emoção e gera uma ação. E é através da ação que as coisas se concretizam e que as coisas se transformam. Aí, quando eu vou para a imaginação, eu tenho, para a minha mente, ela grava, ela registra os fatos, tudo pela imagem.
imaginação. E ali fica gravado. Ela não tem palavras, ela não tem frases, ela não tem isso, né? Tanto é que quando a gente entra na emoção, no processo hipnótico, né? Quando a gente entra na emoção no processo hipnótico, a gente vê, né? A imagem. Você imagina você apanhando, você imagina alguém fazendo algo com você. Aquilo na realidade existiu? Talvez não. Mas naquele momento, a mente do indivíduo captou aquilo e arquivou. São arquivos e que ficam ali, que passaram e ficam ali arquivados. Hoje eu vi uma questão, eu vou voltar só um pouquinho, me dá licença, no grupo, a Luciana colocando sobre ela fazendo auto-hipnose e ela falou que ela divagou. Eu tenho duas diferenças entre auto-hipnose e meditação. Auto-hipnose, para mim, tem que ter sugestão, tem que ter imaginação. E meditação é vagar. Então, se eu estou seja o transe que for, mas eu não estou com a sugestão, ouvindo, ou eu própria me dando a sugestão, né? Auto me dando a sugestão, a minha mente ela entra no vácuo. E qual que é? E para onde essa mente que entra no vácuo vai? Ela vai para o universo. Ela vai devagar. A hipnose é divagação. A hipnose é sugestão, é imaginação. A meditação é divagação, é vácuo, é transcendência. Não tem, muitas vezes, imagem. Não tem sugestões. Simplesmente você sente bem, é maravilhoso, perfeito, sente bem. Mas isso acho que nós podíamos depois, Nelito, fazer uma para a gente trabalhar essas diferenças também. Podemos sim. Você não acha? Isso. Eu acho que isso traz esclarecimento, isso é gostoso, isso faz a gente analisar, pensar. Eu sou uma cabeça pensante, eu penso 24 horas por dia. Mas olha que coisa boa. A minha mente fervilha, porque eu entro em análise filosófica, analítica, e eu vou buscando. Mas é muito fantástico isso. Então, lembrando que naquele momento que a pessoa tem uma imagem de algo que aconteceu registrado na mente, e que, através do ato da regressão à causa, você toca aquela emoção, e que ela revive aquela emoção, que ela revive aquela imagem, seja dela apanhando, seja dela passando por uma humilhação, seja dela fazendo, e que você vai ressignificando através de todos os passos, aquela imagem ela é transformada. E aí vem a imagem que é positiva. Mas isso só foi possível porque houve um trabalho, uma ação, uma estratégia. Perfeito, Sara. Não é? E essa estratégia, se eu aqui estou num processo de depressão, eu não consigo acreditar nisso. Sentar aqui no meu sofá, chorar o dia inteiro, lamentar o dia inteiro, achar que vai acontecer um milagre. Eu não acredito em milagres. Eu acredito neste trabalho eficaz, profundo, corajoso do hipnoterapeuta, corajoso da pessoa que se coloca diante do hipnoterapeuta e permite esse hipnoterapeuta ir e utilizar o conhecimento, os recursos, as estratégias que ele tem para ressignificar aquilo. Eu acredito nisso.
Perfeito, Sara. Eu acho que até esse comentário que você faz entre hipnose e meditação é uma coisa que eu não tinha ainda me tocado, sabe? Não tinha feito esse pensamento. Eu acho que isso também pode ser futuramente, aí, claro, um tema da nossa, ou um tópico aí que a gente possa estar falando nas nossas lives. Porque toda vez que a gente pensa nisso e faz isso, né, de forma consciente, o que é a sugestão? Por que e aí eu até vou pedir para permissão para a Sara para complementar. Se nós não colocarmos dentro da nossa própria mente uma sugestão, né, de melhora, de um trabalho que pode ser feito na depressão, nós não vamos sair da depressão, porque nós não estamos indicando um caminho, né? Nós simplesmente estamos dizendo o seguinte: eu estou com depressão, e aí vai entrar na força de vontade consciente, e a força de vontade consciente ela não tem essa força toda que permite com que a gente saia desse caminho, né? Então, eu acho que a Sara foi muito feliz aí comentando essa questão e dizer que realmente essa imaginação é poderosa e parafraseando, né, que nós temos que entender que essa questão é importante, a permissão, a pessoa se permitir utilizar todas as ferramentas que nós temos e fazer com que todo o processo aconteça. Porque não é simplesmente aí um fator preponderante, eu vou lá, vou falar minhas coisas. Não, a emoção tem que estar pronta. A emoção tem que estar muito forte nesse momento. Não adianta simplesmente a gente pensar, a emoção vai trabalhar. Não. Que existem algumas emoções, inclusive, né? Por exemplo, tristeza, alegria, raiva, medo. Algumas pessoas vão dizer assim, mas o medo é uma emoção ruim. Quem disse que é ruim? Ela nos protege. A alegria é uma emoção boa, mas também não necessariamente ela vai nos fazer essa transição para que a gente, num momento muito alegre, pode fazer uma besteira que vai nos prejudicar a vida toda, né? Então tem que cuidar isso também, tem que entender todas essas emoções e saber que nós, como hipnoterapeutas, podemos auxiliar você, que está nos assistindo, a dizer o seguinte: eu posso trabalhar o problema em mim. Essa que é a questão. Nós somos só condutores, só. Quem vai fazer todo o trabalho é a pessoa. E aí vem a quarta regra da mente, né? Nelito, eu queria falar um pouquinho, acrescentar um pouquinho nesse terceiro. Fica à vontade. E assim, independente de qualquer coisa, pode me chamar aqui que eu vou conduzindo e vocês vão falando. Ô, Nelito, o Zé, depois eu posso falar? Sim. O texto diz que a imaginação é poderosa, mas ela é poderosa e também importante, né? Eu tenho um entendimento que o maior dom que Deus deu ao ser humano foi o dom da visão, não foi o dom da vista, né? Por isso que tem gente que perde a vista e vive melhor do que quem tem vista. Na verdade, esse é o caminho da fé. Da fé é você se ver na imaginação, você se ver e sentir, né? É uma coisa bem nesse sentido, e não ficar no caminho da fantasia, porque na fantasia o cara está fantasiando lá. Então, a imaginação realmente, verdadeiramente, é o dom maior que Deus nos deu. E o que atrapalha a maior parte das pessoas, o maior inimigo dessa imaginação que a gente está falando tanto, é exatamente a vista. As pessoas não estão tão atentas para saber para onde é que está botando a vista. Você vê, eu moro aqui sozinho, estou vivo há 12 anos, meus filhos foram casando, foram embora, e não tenho televisão na minha casa. E os caras não entendem, os caras me chamam de doido, porque como é que você vive sozinho, não tem televisão em minha casa? Digo, eu não dou chance de botar a minha vista na televisão para assistir Bom Dia Brasil, Rede Globo, Globo Lixo, Globo do sei o que, isso não existe. E o cara acha esquisito. Agora, a turma que fica vendo televisão 5, 6 horas por dia, ele acha que é normal. Por isso que eu vou dizer, a imaginação é importante, é poderosa, e o maior inimigo da imaginação é a vista. Cuidado para onde está olhando, porque, no final de contas, nós somos o resultado do que a gente bota para dentro, pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos. E esse item da vista é muito importante, porque, por exemplo, quem assiste muito televisão, ela entra fria, está entrando de ladeira abaixo.
e está deixando a imaginação de lado. Tem muita gente sofrendo nesse momento de pandemia por conta do que está vendo, do que está ouvindo. Então, eu acho muito bom a imaginação poderosa. Eu só queria citar isso. Ela é poderosa, mas, acima de tudo, importante. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Acho que é isso sim. José, pode comentar a tua ideia aí. Então, em cima disso que estava sendo discutido aí, né, sobre meditação e hipnose, tem o Lucas Naves, ele faz justamente a distinção entre hipnose, meditação e PNL. E o que ele fala, a meditação, ela é mais parceira, no caso da respiração, é mais respiração profunda, sem indução mesmo, você é o seu indutor, né? É como se fosse uma outra hipnose. Porque o que é hipnose? É você vencer o fator crítico, né? Então, você venceu o fator crítico, você já está em hipnose, né? Para você fazer PNL, mesma situação, né? A parte lá você que fez aí, practitioner aí, os caras trabalham nessa área aí, os caras da PNL utiliza dessa prática. E dizem que a hipnose surgiu a partir da programação neurolinguística, né? Eu não sei, até o presidente da Sociedade Brasileira de Neurolinguística que falou isso numa live dele lá, né? Então, essa questão da meditação, então tem mais a ver com a respiração. E a hipnose, você fechou o olho, relaxou mais o corpo, né? Você diminuiu a quantidade de estímulo que o seu cérebro vai estar recebendo, e você se concentrou, né? E você recebeu a sugestão, ou uma autossugestão, ou se você tem um vídeo guiado, né? A mesma coisa, tem a meditação guiada, né? Elas, às vezes, elas se confundem uma com a outra, mas a ver com o seu objetivo, né? E essa situação aqui que o colega falou aí anteriormente aí, o que está acontecendo hoje, né? Então, o que estraga a mente? 10% do que acontece estraga em 90% a mente, porque, imagine, eu bati o carro, o que eu vou fazer? Eu vou xingar o cara, eu vou bater no cara, eu vou ir para cima do cara, eu vou fazer o quê? Eu vou, né? Então, o evento já está ali, 10% já foi, eu bati, o que eu vou fazer? Vamos negociar, vamos ver quem vai pagar, vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar solucionar da melhor maneira possível para ninguém sofrer, né, uma situação. Bom, tem como evitar agora o corona? Tem como evitar você mantendo o seu distanciamento, o seu álcool, não sei o quê, né? Mas o que muita gente que não sai de casa está fazendo? Está potencializando um monstro que talvez não existe, só que na mente dele está grande, ele vai ser levado a um estágio de estresse extremo aí, e ele pode vir a ter depressão. O que está acontecendo com muita gente, né? Ele fica ansioso e deprimido, né? Ou os dois ao mesmo tempo, né? Geralmente a depressão é mais forte, né? Que você começa a trazer a lembrança, mas antes eu fazia isso, hoje eu não posso sair. Então, esse estado deprimente vai só ele aumentando. E o que eu vou fazer amanhã? Uma ansiedade que vai gerar. E você vai só aumentando essa carga. Inclusive, eu estava conversando hoje com um colega que faz parte de outro grupo aí, ele falou que justamente isso, e o que foi comentado atrás, ele era barman e ele fazia shows, então ele falou que final de semana ele fazia 4, 5 shows, então ele não parava para comer, então ele só bebia e beliscava lá um salgadinho, coxinha, churrasco, essas coisas. E ele achou que isso nunca ia fazer mal, né? E o que acontece? Não sei se vocês viram os estudos recentes da epigenética aí. Você altera a sua epigenética através do seu ambiente, né? E da carga energética que você descarrega no seu corpo, né? Se ela for só tóxica, se ela for só a parte aí do estresse aí, pô, é só estresse da ansiedade, é estresse do dia a dia aí que vem com um estado aí que pode levar à depressão. Ele sobrecarregou tanto o organismo dele que ele teve atrofia muscular e ele não movimenta braços e nem pernas. Ele não movimenta mais braços e nem pernas por causa disso. Aquela Isabela Camargo, ela escreveu até um livro, ela é repórter da Globo, do jornal, o canal fechado do que a Globo tinha, ela era a âncora dele lá. Ela falou que fazia meditação, ela fazia atividade física, ela fazia a redação do jornal, ela fazia apresentação, ela achou que ela nunca ia parar. Ela falou que ela teve síndrome de burnout porque ela não parava a mente, entendeu? E ela fala, pô, se você faz 1 minuto de pausa, se você faz, né? Aí tem o método
dos 25 minutos lá, o Pomodoro, que eles falam, a cada 25 minutos você faz uma pausa, né? Que a sua mente não vai aguentar. Mesma coisa, você interrompe esse ciclo, você muda ou seja, você muda a chave para outra coisa favorável, que você vai ter aquela imaginação que vai te trazer prazer, você já começa a liberar, né, ocitocina, você já libera um outro hormônio que vai fazer com que o seu músculo recupere. Aí, o que eles estavam estudando? Que quando você descarrega muito hormônio do estresse, você gera alguns bloqueios na condução dos neurônios. Aí, quando você bloqueia o neurônio, você perde movimento, muitas vezes, se for em caso grave, muitas vezes você está esquecido, você está desatento, porque você está perdendo aquele neurônio que não está sendo ativado. Ele não está sendo ativado porque a carga de estresse foi muito grande e você, eu não estou conseguindo lembrar, mas eu não consigo correr mais, mas eu não consigo não sei o quê. Como que eu vou vencer essa toxina aí? Gerando hormônio do bem. Como é que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou fazer uma meditação, né? Eu vou fazer algo que me dê prazer. Aí eu vou conseguir fazer com que essa minha epigenética alterada através dos hormônios que é gerado pelas boas sensações, né, vai fazer com que isso funcione, né? Muito bem, José. Eu acho que esse é o pensamento, né? Nós temos que realmente lembrar que o nosso cérebro também tem que descansar, que o nosso subconsciente também tem que ter esses momentos aí, essas pausas, né? E eu vou até dar uma pausinha rápida aqui, só para mandar um abraço aí. Temos vários comentários, pessoas assistindo aí. Então, nós temos um abraço para o Luiz, para o Antônio, para a Janete, o Antoninho, a Nilce, a Inês, a Angelina aí, que me mandaram um boa noite aí para nós, boa noite para vocês também. Continuo dizendo, se vocês quiserem mandar suas perguntas, sejam muito bem-vindos. Nós vamos aqui respondendo na medida do possível, né? E fazendo esse bate-papo aqui que está muito gostoso pelo nosso essa troca de experiência, de conhecimento, de visões, né? E que o José até traz aí essa questão de nós podermos descansar. Só, José, eu vou ter que até pesquisar, né, certo, também, porque, se eu não me enganar, os criadores da PNL foram discípulos do Dave Elman, se não me falhar a memória, né, da hipnose. Então, a PNL seria uma ramificação da hipnose, mas isso eu vou ter certeza dessa informação para nós não falarmos aí, pelo menos, acho que, me corrijam se eu estiver errado aí, Érica, Ronaldo e Sara, eu acho que isso que nós aprendemos na nossa disciplina, né? Ali no nosso encontro. Era isso mesmo? Não, eu estou falando em cima do que eu ouvi do Gilberto Cury, que é o presidente. Só que, tipo assim, cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Sim, sim. A gente precisa aprofundar isso aí, né? O que a gente ouve tipo assim, a gente está cru nessa história, né? A gente está só tem peixe grande aí. Não, é por isso que eu digo que eu quero até me aprofundar para ter certeza, porque na nossa presencial ali, ele falou isso, até comentou isso, né? Que os dois fundadores da programação neurolinguística foram discípulos aí do Dave Elman, mas claro, eu acho que é interessante nós averiguarmos isso aí em outras fontes. Mas é um parecer muito legal. É uma polêmica que gera a mesma coisa. O futebol de salão surgiu no Uruguai ou surgiu no Brasil? Até hoje essa história não é bem contada. Tem o pessoal do Uruguai que garante que é lá e o pessoal do Brasil garante que é aqui. Então tem essas duas histórias, né? Sim. Sempre tem, sempre tem. Mas olha, nós aqui estamos falando, nós conseguimos falar aí de 3 regras da mente, né? Todo pensamento e ideia provoca uma reação física, o que é esperado tende a ser realizado, e a imaginação é mais poderosa que o conhecimento quando se lida com a própria mente ou a mente dos outros. E aí, eu acho que eu gostaria ainda de aprofundar essa terceira regra um pouquinho mais, né? Porque
quando nós pegamos, por exemplo, aí, questão de ciúmes, né? Então, assim, eu imagino alguma coisa, e aí tem até diversos músicas e histórias enfim, vários contos que fala que a pessoa, por causa do ciúme, cegou-se e foi e fez, né, crimes hediondos, né? É interessante nós pensarmos isso, porque se nós perdermos a razão, nós perdemos a emoção, aflora de uma forma muito forte, né? E nós não temos mais o racional, nós perdemos o racional, né? E aí, e esse já é também até não eu vou ter que verificar essa informação, se ela é ou não já um estado de hipnose, quando a emoção está muito forte, né? Eu acho que mas não sei se nesse ponto mesmo. Porque a gente vai lá e faz sem a consciência, né? E isso é prejudicial porque essa imaginação, né, essa emoção mais forte, que a imaginação leva faz florescer, que são questões, por exemplo, de ansiedade, por exemplo. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque a ansiedade, eu fico ali imaginando, né? Ai, como vai ser, quem que vai ser, o que vai fazer, que pergunta que vai ser. Ai, Jesus, como que eu vou me sair numa live, como que eu vou sair numa palestra, com o que eu vou falar, o professor vai me pedir alguma coisa, e eu começo a me sentir ansioso justamente por causa da imaginação, né? Então, acho que essa imaginação, ela pode ser trabalhada de uma forma mais contundente. E isso vai gerando fatores, e aí eu quero também pegar outras falas que nós falamos hoje, né, que a mente ela tem aquele entendimento de um fator, mas não que necessariamente seja aquilo. Por que existe a hipnoterapia? Porque ele traz aquela mensagem que nós pegamos lá atrás, olha com outro, de um outro ângulo, né? Então, você vai olhar, opa, não era bem isso, né? E eu até, eu faço uma brincadeira, né? Que quando as pessoas estão olhando, eu digo assim, quantos dedos você está vendo? Algumas pessoas vão olhar e vão dizer assim, 1, 2, 3, certo? Mas eu não disse que eram os dedos levantados. Eu disse quantos dedos você está vendo. Então tem 3 mais 2, 5. E aí é uma brincadeirinha, é bastante incomum, mas quando você faz isso, você diz assim, peraí, a nossa mente pode entender um pouquinho diferente. Pode ter uma relação errônea. E aí, quando você esclarece isso, opa, a minha mente expandiu e eu consigo fazer um processo de ressignificação. Estou falando de um processo, de alguma coisa que a gente viu lá atrás, né? E aí eu gostaria que até a Érica comentasse um pouquinho, porque isso é importante para nós, né, Érica? Porque dentro desse processo de trabalho, de ressignificação, que a Sara também comentou muito bem, o próprio Ronaldo, pela imaginação, faz com que a gente veja o mesmo fato que aconteceu lá atrás de uma forma diferenciada. E isso faz com que a nossa mente se liberte e a gente consiga ter um presente um pouquinho melhor. Tu concorda com essa minha fala? O que tu acha? Sim, com certeza. No processo de hipnoterapia, a gente trabalha muito com isso, né? Usando até a própria imaginação para ressignificar fatos. E a gente tem que lembrar também que pela mente subconsciente, que é 95%, né? A mente subconsciente não distingue o real do imaginário. Então, se a gente passar a imaginar coisas boas, a nossa mente subconsciente vai aceitar aquilo como verdade. Por isso que os processos têm um ótimo resultado. Só que, normalmente, a gente sempre imagina coisas ruins. Por exemplo, você falou sobre os ciúmes, né? Sempre a pessoa não chegou em casa, o seu marido, o seu namorado, alguma coisa, não chegou. Você já vai imaginar
que, nossa, deve estar com outra pessoa. Você nunca imagina coisa boa, né? Ou então, até saindo dos ciúmes, uma pessoa que demora para chegar em casa, você já pensa, nossa, aconteceu alguma coisa. Deve ter batido o carro, deve ter acontecido não sei o que lá. E não, isso é pura imaginação. E para que a gente faz isso, né? Para que a gente mesmo se sabota colocando essas coisas na cabeça? Isso vai entrando no nosso subconsciente e vai ficando lá. Então, isso também é bastante interessante. E sim, com a imaginação, a gente pode reprogramar a nossa mente. Então, isso é muito poderoso. Você tem o conhecimento, você tem a razão, por exemplo, no caso de ciúmes. Às vezes, o seu racional sabe que não é bem aquilo, mas a sua imaginação já interpreta um monte de coisa. Então, é muito interessante como a nossa mente ela funciona. E eu acho bem interessante, agora que você comentou isso, Érica, que eu, esses dias, a minha esposa e as minhas filhas foram a uma cachoeira, né? Eu estava trabalhando, então eu tinha que ficar por casa, né? E eles me mandaram uma mensagem dizendo, estavam na cachoeira, estamos indo. Ok, sem problema. E isso é um pouquinho longe daqui, né? Na outra cidade. E eu moro perto do Corpo de Bombeiros. E depois dos 5, 10 minutos que eles deram a notícia, né, que estavam vindo, o Corpo de Bombeiros saiu, se perdendo tudo. E aí eu disse, meu Deus, a minha imaginação já, né? Será que aconteceu alguma coisa com eles? Então, é bem o que você fala realmente, esse pensamento de coisas negativas que vem para a gente. Nunca, não, com eles está tudo bem, vamos lá, né? Sempre a gente espera o pior, e aí nós vamos voltar, né? Qualquer coisa, volta aqui, todo pensamento, ideia, provoca uma reação, o que é esperado tende a ser realizado, ou seja, nós somos reféns da nossa subconsciência, da nossa mente subconsciente. E aí, olha a importância que tem disso, que eu digo assim, por que nós trabalharmos com com o pensamento ruim, se nós podemos trabalhar com o pensamento bom, né? Tem um bispo amigo nosso que ele dizia assim, Nelito, não vai, né, não bebe água suja, vai na fonte onde a água é limpa, né? Ou seja, por que nós vamos trabalhar coisas ruins na nossa mente se nós podemos trabalhar ou ter pensamentos positivos? Isso é importante, né? Mas, gente, olha, é muito legal. Nós não conseguimos ainda terminar as regras da mente, ainda nós ficamos 4 regras da mente para trás, mas eu acho que foi fantástico esse trabalho aí. Mandar novamente um oi aí para as pessoas que estão nos assistindo. Né? A Andréia Moss também, lá do Paraguai, né? Semos internacionais, nós semos internacionais. Aqui não, Jaburão. Nós estamos trabalhando muito bem. Isso estamos acompanhando, então, lá, que foi minha colega de curso de economia aqui na cidade próximo. Gente, então, eu vou deixar vocês fazerem a sua despedida, agradecer, claro, por vocês estarem aqui, mas Érica, dá o seu boa noite aí, que nós já finalizamos 1 hora de live falando de um assunto tão legal aí que eu acho que nós deveríamos repensar um pouquinho, né? E ver que nós podemos ser melhores. Então, agradecer aos amigos, ao Nelito que convidou a gente para estar participando da live, as pessoas que assistiram, que é sempre bom a gente estar aqui trocando experiências, conhecimento, e estar passando um pouquinho para vocês também que estão assistindo. Foi um prazer estar aqui com vocês, uma ótima noite para todos e até uma próxima oportunidade. Que seja em breve, né? Sara. Então, agradecer imensamente a você, né, Nelito, uma pessoa extremamente especial, poder estar compartilhando com a Érica, né, Érica? Com o Ronaldo, com o Zé Maria, isso foi maravilhoso.
eu percebi assim, eu quero poder estar participando de outras, e eu percebi assim, que é um trabalho infinito, é magnífico, é profundamente esclarecedor, é profundamente transformador. Então, tudo aquilo que transforma, que esclarece, tudo aquilo que traz uma consciência para elevar cada ser humano, precisa ser colocado, precisa ser dito, precisa ser demonstrado e ser feito. Meus agradecimentos a vocês, foi fantástico, foi maravilhoso, e posso dizer que vocês são foda. Muito obrigado, Sara. Ronaldão, patriota. Tá sem o áudio, Ronaldo. E agora, muito bom. Aê. Eu quero dizer que foi muito bom estar com o Nelito, com a Érica, com a Sara, Zé Maria, né? E é muito legal, né? E eu queria só deixar para reflexão uma citação que confirma tudo isso que a gente conversou até agora, que é uma citação de São Paulo, que diz assim, uma carta de São Paulo, diz assim, nós vivemos pela fé, não pelo que vemos, né? Porque o que a gente vê desanima, né? Tem gente que só bota olho no que não presta. Então, essa citação de São Paulo, assim, nós vivemos pela fé, pela imaginação, que a gente se vê lá no futuro. Porque a imaginação, ela liberta, né? A vista, ele prisiona, ele limita, né? Então, ficasse bem claro isso. Nós vivemos pela fé, pelo que imaginamos, e não pelo que vemos. Coisa boa. Isso é bom termos essas referências, né, Ronaldo? José Maria. Oi, Ronaldo. Agora até apareceu. Pô, cara, eu tava lavando louça, tô brincando. Eu tava fazendo outra coisa aqui. Mas então, agradecer também a presença aí dos colegas aí, o convite do Nelito. Palmas pro Nelito, não pedras, palmas pro Nelito. Né? Agradecer a Érica, a Sara aí pelo compartilhamento, o Ronaldão aí, né? Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Então, esse assunto que você levantou aí, né? Vou só deixar um adendo aqui. É muito interessante a gente trabalhar com essa questão das emoções, né? E quando, no caso da pessoa estar grávida ou ela está apaixonada, ela entra num estado de demência, né? E ela entra no estágio mais profundo, porque tem uma reação, quer dizer, os neurotransmissores estão tudo bagunçado ali. Tanto é que, né, se uma grávida comete algum tipo de ato aí que não é comum no meio aí, ela não é, né, condenada, né? Justamente por essa alteração, né, que ela tem. É um assunto que se a gente for discutir, dá debate aí, além da hipnose. Mas um abraço aí, galera. Eu agradeço vocês. Só uma sugestão, se vocês quiserem ler o livro lá, o Mais Esperto que o Diabo, lá do Napoleon Hill, ele fala o tempo todo da hipnose. Ele fala da hipnose da escola, da hipnose da sociedade, da hipnose que a gente tem nas religiões, né? Então, ele debate bastante sobre essa questão, né? Das propagandas, da publicidade. Ele fala o tempo todo que os nossos medos, né, vêm dessa imaginação. 10% é medo, 90% é imaginação, né? Então, ele ilustra bem isso daí. Quem conseguir ler, isso vai esclarecer. Esse é um que está na minha lista. Mais Esperto que o Diabo. Parece um nome forte aí, mas é interessante. É um livro que ele fala bastante da hipnose, né? Que bom, que bom. Gente, de coração, agradeço muito vocês. Érica, sempre estando aí, ajudando a gente. Zé Maria, que bom que você veio aí, né? Primeira vez. A Sara, eu não me recordo, acho que é a segunda vez, tanto a Sara como o Ronaldo, né? Que bom que vocês estão aí abrilhantando nossa discussão, esse nosso aprendizado, esse nosso bate-papo muito interessante, e falar, né, que nós temos uma ferramenta poderosíssima nas mãos, que é a nossa mente subconsciente, que nós podemos trabalhar muito isso e fazermos diversas benfeitorias nessa engrenagem que nós chamamos de corpo e de vida, né? Agradecer também a você que está nos acompanhando, muito obrigado aí, a Andréia, a Inês, a Angelina, a Nilce, o Antoninho, a Janete e o Luiz, né, que
Que bom que vocês estiveram aí com a gente, participando, e eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração a presença de todos vocês aí, porque podem ter certeza que o aprendizado é meu também, tá bom? Um forte abraço e semana que vem, 19 horas, nós estaremos aqui novamente falando sobre hipnose. Boa noite a todos. Boa noite.